Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está no ar o Vamos Juntas. Seu filho dorme bem? Desde ontem estamos abordando esse assunto aqui com o neurologista infantil Dr. Marcelo Masrua. Ele é autor desse livro, Como Ensinar Seu Filho a Dormir Bem. Se você perdeu o programa de ontem, depois corre lá no nosso canal no YouTube, ok? Ou você poderá ouvir também através do nosso podcast. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Para falar desse assunto tão importante para todas nós mães, né? Mães e pais também, né? Famílias. Com certeza. Ontem a gente interrompeu a nossa conversa quando o senhor ia começar a falar sobre uma metodologia. Exato, esse método é chamado de ferberização, em homenagem ao americano que criou ele na década de 80 do século passado, chamado Richard Ferber. Ele era professor e chefe do setor de sono da Harvard e ele criou um método chamado de choro controlado ou extinção comportamental. Primeiro adendo que eu quero fazer é que a grande maioria das crianças não vai precisar desse método. Vamos dizer, 80%, se aplicar o Lhara que eu falei no primeiro programa, que é a rotina, a luminosidade ambiental, o horário das mamadas, a atitude, não vai precisar ser ferberizado. Geralmente dá certo. Fazer esse sacrifíciozinho aí no início. 80% vai dormir bem a noite toda. Vai ter uns 20% que mesmo os pais empreendendo as atitudes corretas, eles vão ter dificuldades. A criança vai acordar de madrugada, vai chorar. E para essas crianças pode-se usar a ferberização. Eu falo pode, porque também não é para toda a família. Se os pais estiverem inseguros e não, por exemplo, suportarem a ideia de ver o filho chorar, porque o método se baseia, é uma terapia comportamental que se baseia na extinção do choro. Que funciona. Para isso ele vai chorar. Ele vai chorar, mas ele vai chorar muito. Não ia dar para mim não, gente. Eu já vou explicar que não é simplesmente deixar a criança lá sair e deixar também chorando. não são crianças muito pequenas, né? Que a gente Não, tá tem que ser a de partir de 6 meses de idade, uma criança que já está sentando, por exemplo. E não é deixar a criança chorar lá, tem uma forma de fazer, porque nessa idade a criança não tem medo da morte, porque ela não sabe o que é isso. Não tem medo de monstro, fantasma, porque ela ainda não sabe o que é isso. Esses medos costumam aparecer por volta de 3, 4 anos de idade. A criança, o único medo dela é de ser abandonado pela mãe. Não é nem pelo pai, o pai é pela mãe a quem ela se sente ligada fisicamente. Então, o que a criança tem que perceber é que a mãe colocou ela ali para dormir, a mãe tem que estar segura. Se a mãe estiver com medo, ansiosa, trêmula, passando muito medo para a ansiedade, não vai ser bom. Então tem que ser uma coisa assim, é a mesma coisa que quando ela aprendeu a dar banho na criança. A primeira vez foi desengonçado, tudo, mas foi pegando jeito. E a mãe dá banho, ela não ficou chorando, meu filho, a criança estava chorando no banho. Primeiro banho é muito difícil um bebê não chorar, mas a mãe sabe que está fazendo ali o melhor pelo filho. Então a mãe tem que estar segura, os pais têm que estar em comum acordo, todos isso são pré-requisitos para o método. Não adianta, por exemplo, a mãe querer e o pai não, porque aí o pai vai ficar falando no ouvido da mãe, ó, você está maltratando seu filho, e não vai dar certo. Então os pais têm que estar de comum acordo, a mãe tem que estar muito segura, e aí como é que é feito? Depois de toda a rotina, todo o método aplicado que a gente já explicou no primeiro programa, a mãe vai colocar a criança sonolenta, mas ainda acordada no berço, vai dar o beijo de boa noite e vai sair. Nisso que ela sai, a criança vai começar a chorar. E a mãe vai marcar um tempo no relógio. Por exemplo, a primeira entrada no quarto vai ser com 1 minuto de choro. Então a criança vai chorar 1 minuto, a mãe vai se apresentar diante dela, para a criança entender que ela não foi embora. A mãe tem que fugir, botar um tampão no... Aí que tá, tem que ser para quem consegue. Tem que ser para quem consegue. Então vai chegar na frente da criança com a voz mais calma do mundo e vai falar: meu filho, mamãe está no outro quarto, papai também, você vai dormir, tá tudo bem, boa noite. Vai sair. No máximo 10 segundos na frente da criança, não vai pegar no colo. Não pega igual não vai naquela pegar no outra. colo, porque a criança vai agarrar nela, né? Vai sair. A próxima entrada é com 3 minutos de choro. A entrada seguinte é com 5. A outra com 7, depois fica 7, 7, 7. Isso é o primeiro dia. No segundo dia... parar? Até parar. Geralmente, para a maioria das crianças, o primeiro dia de choro dura entre 30 e 40 minutos, para a maioria. O segundo dia já é menos. 95% das crianças vão estar dormindo em até 7 dias. E a grande maioria até nos primeiros 3. Quem conseguir aplicar
como eu falei, não é para todo mundo. Ah, causa trauma na criança? Não causa trauma, por vários motivos. Primeiro, porque nessa idade existe uma coisa chamada amnésia infantil. Vocês não lembram de nada antes dos 2 anos de idade, 2, 3 anos, não se lembra. Segundo, já tem trabalhos mostrando, uma revisão grande numa revista chamada Sleep, que é a mais importante do mundo em sono, que métodos como esse não levam a nenhum tipo de trauma na criança. Então isso é bem demonstrado. Agora eu insisto, não é para todo mundo. Se a pessoa fala assim, eu não suporto ver a ideia do meu filho chorar, não deve aplicar. Mas quem aplicar, 95% daqueles 20% que precisou, porque 80% não vai precisar, daqueles 20% que precisou, 95% vai estar dormindo em até 7 dias. Se passar de 7 dias aplicando o método e a criança não tiver dormido, aí eu aconselho que procure um médico para ver se não tem nada mais. Por exemplo, tem casos em que a criança é mais resistente. Por exemplo, se a criança tiver um transtorno do espectro autista, se tiver transtorno positivo desafiador, essas crianças elas vão tender a ter mais resistência a dormir com o método. Mesmo assim, ainda pode funcionar. Pode funcionar, isso é importante dizer. E para essas crianças mais resistentes, às vezes a gente lança a mão até de medicamentos para usar durante 1, 2 meses, para facilitar o processo e depois a gente retira. Mas isso é a exceção da exceção. Como eu repito, a imensa maioria, 80%, nem ferberização vai precisar. Doutor, o senhor tem 3 filhos, vamos dizer, né, Claro, casado com a minha querida amiga, colega jornalista, Thaís Venâncio. claro. Um beijo, Thaís, para você. Precisou aplicar o método? E nos 3. Sério? Nos 3. Nos 3. Interessante. Eu queria saber se santo de casa faz milagre. Faz milagre. E curioso que, assim, os 3 foram aplicados à rotina, a coisa durante o dia. Eles não caíram nos 80%. Eles continuavam acordando de madrugada. A partir de 6 meses, Thaís, a quem eu agradeço, porque ela que foi que aplicou o método, eu só dei força para ela. E ela aplicou. O primeiro filho e o terceiro, com 2 dias de método, estavam dormindo a noite toda. E ela aguentou firme? Firme, aguentou firme. No primeiro ela chorava um pouquinho. Nos outros ela aguentou firme. Mas o primeiro e o terceiro, eles foram muito tranquilos, assim, com 2 dias já dormiram a noite toda, quer dizer, 2 dias aplicando o método, no terceiro dia dormiu a noite toda. O do meio foi mais resistente. Ele demorou aí quase uma semana, ele chegou até a vomitar no choro. E é importante, isso é uma coisa importante de dizer o seguinte, se o que ele fizer, que ele perceber que a mãe pegou, ele vai repetir. Isso é também com birra infantil. Por exemplo, se a criança finge que bate a cabeça, bate mesmo no chão, e a mãe vai e para que está fazendo e cede, ele vai bater todas as... Eles são danados, muito inteligentes. Filho né? de gente, é um bicho inteligente, né? Bicho inteligente. Então, o que ele te dobrar, ele vai fazer. Aí eu falava com ela, vomitou, espera ele cochilar, aí você vai, limpa, e dito feito. Ele vomitava, ela limpava ele depois, mas se cedesse, ele ia embora, entendeu? Então, hoje os 3 dormem sozinhos, sem problema nenhum, são crianças seguras. É importante entender que você dá essa autonomia para a criança, ela dormir sozinha, você a torna mais segura também. Você diminui a chance na idade adulta de problemas de sono. A criança que tem insônia comportamental, ela tem maior chance na vida adulta de desenvolver outros transtornos de sono. Insônia, por exemplo, a mesma insônia, obesidade, comer durante a noite, a madrugada, atraso de fase do sono, né? Então, são problemas que podem advir de um sono de qualidade ruim. No seu caso, sendo que você citou o exemplo do seu filho de 9 anos, ele já está com uma idade que ele já é um rapaz. Então, tem que ser conversado com ele. Tem que ser com calma. Nunca se vai aplicar um método no menino dessa idade como de um bebê, na verdade. Mas exatamente. Henrique, tudo bem. 3 minutos. 3 minutos, exato. É isso aí. Mas tem que ser conversado. Não, exatamente. ontem eu falei, você vai dormir sozinho Até porque, hoje, Henrique. Sandra, Ele me agarra, ele bota as pernas em cima de mim. Você Você não vai contar Chantagem. história. Chantagem. Daqui a um tempo é ela que está pedindo para dormir com ele não quer mais. Ontem eu falei isso com ele, você precisa dormir sozinho. Depois isso não vai impedir da gente dormir juntos. Exato, né? Mas você precisa parar com isso. Mas é tudo chato. Nossa, o tempo já voou, tá vendo? Tô vendo. Mas nós vamos continuar no próximo bloco. Perfeito. Esses métodos, todos esses ensinamentos estão aqui no livro? Estão no livro. Estão no livro. Ok. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, um assunto muito importante para todos nós, no próximo bloco. Então não saia daí. A gente já volta. Vamos juntos? Vamos juntos.
Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta, o Dr. Marcelo Masrua, neurologista infantil, está dando ótimas dicas aqui para o seu filho dormir melhor. E eu volto agora com uma pergunta, doutor Marcelo. Meu filho, aliás, os filhos de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, já nascem com uma tela na mão. E isso também prejudica o sono, né? Sem dúvida. E é algo complicado para a gente lidar hoje em dia, inclusive com essa quarentena, as crianças estudando na frente da tela, cada hora que passa eles passam mais tempo com essa tela. Isso realmente prejudica o sono? Esse exemplo que você está dando eu acho muito importante, até para falar de ciência de uma maneira geral, que hoje em dia está muito na moda, assim, o que a ciência diz? Importante dizer que a ciência não diz nada, a ciência é um campo de discussão. Existem correntes científicas, pessoas que defendem uma coisa e defendem outra. Por que eu estou pegando esse gancho seu? A Academia Americana de Pediatria, até há pouco tempo, defendia que crianças menores de 2 anos não fossem expostas a tela de tipo nenhum, horário nenhum do zero. Eu li isso. Só que qual mãe que está nos escutando que consegue isso? Isso é impraticável, não é verdade? Impraticável. Nem televisão, nada, zero televisão, zero DVD, zero DVD, né? Zero net. DVD, depois a gente faz o editorial para o que é. Vou falar Fechecler daqui a pouco. Zero DVD, zero, tablet, celular, Netflix, zero tela. Com menos de 2 anos, isso é impraticável. Então a Academia Americana de Pediatria está revendo a sua posição. Quando lá atrás a gente já falava que, olha, essa recomendação deles é impraticável, porque na prática não se coloca, não funciona, fala, não, mas ela fala isso, a gente tem sempre que ter um pensamento crítico. Então, qual é a recomendação? Que não exponha demais a telas nessa idade. O que não é expor demais? Uma criança de 1 ano não deve passar mais que 2 horas por dia na frente de uma tela. 2 horas, dá tempo a mãe quer botar, por exemplo, aquele momento ali que vai dar a comida, que acha que ajuda. Enfim, se a mãe consegue não expor momento nenhum, ótimo, mas as mães já estão tão culpadas hoje em dia, né? Tem que ganhar o neném no meio da mata, com os elfos pulando em volta, tem que dar o peito e só o peito até 20 anos de idade, entendeu? Aquelas coisas. Então, assim, muita cobrança. É muita cobrança em cima da mulher que ainda tem que sair para o mercado de trabalho e tudo mais. E ainda tem que ficar linda. Linda e cuidar da casa, do marido. E no salto e cuidar de tudo, então é muita carga, é uma carga muito grande em cima da mulher. Então, na prática, isso é inviável e a Academia Americana de Pediatria está revendo a sua posição, graças a Deus. Então, isso é importante porque as telas elas têm uma luminosidade forte, uma luz azul, que reduz a produção de melatonina, aquele hormônio que a gente citou no primeiro programa. Então, se você expuser a criança à tela num horário mais tarde, isso está acontecendo muito com adolescente. Eles estão ficando no celular até altas horas da noite. Eles jogam. E aí, tem jogado muito. Isso tem piorado muito o atraso de fase de sono, que já é típico da adolescência. Eles querem dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, outra dica importante para o adolescente é tentar manter um horário regular de acordar. Mesmo que está indo dormir mais tarde, final de semana, põe para acordar 8 da manhã no máximo. Mesmo no final de semana? Mesmo no final de semana, porque se botar assim, final de semana ele foi dormir sexta-feira 3 da manhã, acordou meio-dia. Sábado foi dormir 3 da manhã, acordou meio-dia. Na segunda não vai dar conta. Não vai dar conta. Agora, por que esse problema de sono tem sido tão comum em crianças pequenas? Como qualquer problema sério que aflige uma parcela grande da população, isso não é por um motivo só, tem vários. As famílias estão ficando cada vez menores, os núcleos familiares. Então, isso são hipóteses que eu vou aventar aqui, tá? E que outras pessoas, obviamente, também pensam sobre isso. Então, antigamente, as famílias eram mais numerosas, moravam todas próximas, então uma tia, uma prima experiente ensinava a outra como proceder e tal, e não tinha tanto problema dessa interação. Hoje em dia, os núcleos são pequenos, ninguém se mete na vida de ninguém. Verdade. Quando a mãe, coitada, primeiro filho, às vezes ela só vai ter também um filho, e aí ele nasce, ela tem pouco suporte de orientação, as consultas com pediatras são espaçadas, são insuficientes para resolver todas as dúvidas que a mãe tem. Às vezes a avó está lá para ajudar, mas o contato também, não é toda mãe que consegue ter uma avó para ajudar. E cá entre nós, a avó também está ali muito para mimar. É o momento dela, né? É o papel dela, é o papel da avó. É bom demais também você ter uma avó para mimar. Para mimar, exatamente. Então os pais estão ali para botar os limites, para educar, colocar, estabelecer as regras, e a avó está ali para dar uma transgredida. Então é normal.
Então, esses problemas de sono têm todos esses elementos, uso excessivo de telas, núcleos familiares pequenos. E em 10 anos, né, doutor, a gente vê assim, quando eu ouvia minha mãe falando da geração da mãe dela para ela, lógico que tinha diferença, mas hoje o tempo para acontecer uma grande mudança é muito curto. Muito curto, as gerações quase não se entendem. As gerações, 2 anos mudou tudo. Muito. Então, assim, muito difícil você lidar com Para nós acompanharmos, está difícil estar falando dinheiro digital, as mudanças são muito rápidas. Essa pandemia mudou tudo. Mudou O meu filho, ele usava a tela, mas ele não se relacionava com as outras crianças pela tela. Quer dizer, na pandemia ele começou a brincar e conversar com os meninos. Isso, e aí já fica até mais tarde, virou a forma de interagir. E Sandra, isso gera problemas também. A gente tem que ter muito cuidado e pensar muito nessas questões, porque eu atendi no consultório não tem muito tempo uma menina de 8 anos que, estudando em celular, que os pais já limitavam muito, mas tendo que estudar no celular, um colega da sala de aula mandou um link de um site pornográfico. Tá entendendo? Isso já então, é uma realidade. Agora o acesso está mais... Está muito difícil ser mãe nessa época. Muito difícil. Porque a gente não tem como vigiar o que eles estão fazendo naquele tempo todo. O tempo todo. Então, realmente são problemas muito sérios. Mas o sono, ele tem todos esses elementos pelos quais ele está sendo afetado. Então, núcleos familiares pequenos, as telas, e principalmente, às vezes, as mães estão a mãe sempre está na melhor das intenções pelo filho, mas às vezes ela acaba empreendendo atitudes que ela não teve um embasamento. Mas eu volto a insistir nisso. Se a mãe falar assim, vai dormir na minha cama mesmo e vai dormir até a adolescência, qual? O problema é dela. Exatamente, o filho é dela, a família dela, ninguém tem nada a ver com isso, tá entendendo? Agora, doutor, uma dúvida rapidinha aqui. Quando que a gente deve realmente se preocupar? Porque assim, a gente sabe que a grande maioria, 95%, pelo que o senhor falou, é porque não aprendeu a dormir, são maus hábitos e tudo mais. Rotina, de mas informação. quando que eu preciso me preocupar? Que pode ser, porque tem algumas doenças. Pode. Como é que a gente faz como mãe? Então, quando a criança não dorme bem e por conta de alguma doença, algum problema, isso é a minoria, é importante dizer. Ela é a minoria. Ela geralmente tem manifestações em outros momentos do dia. Então, é uma criança irritadiça durante o dia também, acordada. Isso influencia? Influencia muito. Se é uma criança maior, por exemplo, é muito importante prestar atenção se a criança ronca quando dorme. Crianças que ficam com o olhar cansado durante o dia, respiram com a boca aberta, essas crianças podem ter hipertrofia de amígdalas e adenoide, aí tem a apneia do sono. E então, o terror noturno que meu filho tem até hoje, de vez em quando? Os episódios diminuíram, mas ele ainda tem. Isso é um problema? Isso é uma situação muito, muito curiosa, é uma parassonia, quer dizer, um problema do sono que não muda a arquitetura do sono, mas dá um distúrbio importante na família, mas não chega a ser uma doença. Não necessita de um tratamento. Exatamente, não necessita de um tratamento. Na imensa maioria das vezes, não. É um quadro que geralmente ocorre em pré-escolares, crianças menores de 5 anos de idade. A criança, na realidade, ela não acorda, ela parece acordar, ela abre o olho, senta na cama, pode ficar em pé. Fala, grita, chora. Parece ou não? O sonambulismo, geralmente, o indivíduo levanta e faz atitudes, mas sem esse aspecto de estar aterrorizado, do medo, né? No terror noturno chama muita atenção porque a criança grita, chora e, interessantemente, para diferenciar dos pesadelos, o indivíduo não lembra de nada no dia seguinte. Porque o pesadelo a criança lembra. A criança conta. E é difícil de acordar no momento. E você não, inclusive, você não precisa acordar. Você fica ali perto, esperando passar. Quando ele vai voltar, ele já está dormindo, ele está numa fase do sono, ele vai voltar a ficar tranquilo, acabou. Né? E o sonambulismo? Também não necessita de tratamento? Na imensa maioria das vezes, não. O sonambulismo ocorre mais em escolares e adolescentes, é mais adolescente até, é diferente do terror noturno. O indivíduo... Geralmente, o sonambulismo, ele anda, ele pode ir até o armário e fazer xixi, achando que é o banheiro. E o que a família tem que fazer é proteger a casa. Então, para não sair, para não cair da janela. Se tiver escada, tem que fechar, tem que proteger a casa. E aí, na vigência do episódio de sonambulismo, você deve conduzir
o sonâmbulo com calma até a cama. Essa história que acordar o sonâmbulo pode morrer, isso é folclore. O que acontece é que a pessoa vai ficar muito assustada. Você já imaginou você acordar, você está em pé no meio de um lugar que você não reconheceu, vai ficar E a paralisia assustado. do sono? Essa também é bem interessante. Porque É um essa fe- minha filha um teve num período. é um E ela fenômeno- falava, mãe, eu não consigo acordar. Eu estava acordada, mas não conseguia te chamar. Exato. Muito louca, eu fiquei bem Esquisito. assustada. A paralisia do sono é um fenômeno relativamente frequente, pode acontecer às vezes uma vez só na vida da pessoa. A pessoa desperta e não consegue mover um músculo, é como se ela estivesse presa dentro do corpo dela. Sandra, ela relatando é assustador. E aí, ao ouvir um ruído ou alguém tocar nela, ela começa a se mexer. Então, eu já tive pacientes que falam assim, o telefone tocou, eu me mexi. Essas pessoas têm que ser orientadas que é um quadro benigno também, assusta bastante, mas que na hora que acontecer tem que ficar calmo que vai passar e tem que prestar atenção que às vezes é mais frequente em pacientes que têm narcolepsia, mas narcolepsia tem que ter outros sinais e sintomas. Narcolepsia, a pessoa tem sono excessivo durante o dia, ela dorme até conversando com outras já ouvi pessoas. falar, Cataplexia, que é no estímulo, por exemplo, chorando, rindo, tomar um susto, a pessoa desmonta, a boca fica mole. E tem frequentemente alucinações hipnagógicas, que é outra coisa que acontece. Todo mundo aqui já deve ter tido. Você está começando a dormir, você parece estar caindo. E isso, quem tem narcolepsia tem muito. Tem muito Acho que a gente frequentemente. precisava de um terceiro programa. pois é. Sono é muito interessante. Pra gente fechar, doutor, porque nós já estouramos o tempo, mas tudo bem. Além do livro, tem um curso, é isso? Nós vamos lançar um curso num modelo de documentário, onde eu vou na casa de algumas pessoas que queiram, tenham interesse, e eu vou ensinar o método, nós vamos aplicar o método. Tipo método- Super Nani. você Tipo vai na- Super Nani, Aquele exatamente. método da criança maior. Pode ser também crianças menorzinhas. Para as menorzinhas, nós vamos ensinar a rotina e aquela coisa de que botou no berço, chorou, a mãe vai pegar e acalentar e Pena botar que de você novo. não pode mais lá em casa. Já passou da hora. Mas, E como é que vai seria ser um as pessoas prazer. que querem participar? Então, quem quiser participar, nós disponibilizamos um telefone e um e-mail e as primeiras pessoas que ligarem, Claro. nós vamos conversar tudo, ver a viabilidade onde moram, né? Porque nós vamos ter que ir na casa durante alguns dias e vamos aplicar os métodos que forem necessários e que as pessoas concordarem, obviamente. Então, Muito interessante. Se você quiser participar, então procure o doutor Marcelo. Pode dar o seu Instagram, talvez seja um ponto para a pessoa, sem né? dúvida. Qual que é mesmo? É @Marcelo Masrua. O Masrua é MASRUHA. Ok, qualquer dúvida também é só vocês procurarem através do nosso Instagram que a gente passa todas as informações. Inclusive o doutor também tem um vídeo explicativo do método, né? Perfeito. Que tem no Instagram dele e nós vamos publicar no nosso também. Qualquer coisa é só você nos procurar. Doutor, a gente ficaria com certeza Nossa, assim, mais uma vários vida. programas Eu aqui. agradeço muito o Mas convite. teremos outras oportunidades. Foi muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Mais uma vez, foi um Obrigada, prazer estar com obrigada. você. Prazer foi Marcelo, todo foi nosso. ótimo. Um abraço pro senhor. Um abraço. A gente fica por aqui, mas a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.